Quantos evangelhos existem na Bíblia? Parte 4. Chegamos à parte 4 da nossa série de estudo bíblico com o tema Quantos evangelhos existem na Bíblia? Quero lhe dar as boas-vindas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que você tenha um ótimo estudo. Pegue papel, caneta, caderno, Bíblia, para anotar, para corrigir, em nome de Jesus. O que vimos no último estudo? Vimos que Deus não deu uma lei para cada tribo de Israel. Eram 12 as tribos que formavam a nação de Israel. Os nomes das 12 tribos são Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Azer, Zebulon, Gade, Dan, Ruben e Judá. Estas 12 tribos formavam a nação de Israel. Deus deu a lei para todo o Israel, ou seja, Deus deu a lei para as 12 tribos que formavam a nação de Israel. Conforme diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 4, a lei e os estatutos são para todo o Israel. Os gentios. Quem são na Bíblia os gentios? Os gentios na Bíblia são todas as pessoas, povos, nações e países que não fazem parte das 12 tribos de Israel. Essas pessoas que não nasceram em nenhuma cidade israelita, essas pessoas que não nasceram em nenhum lugar de Israel, essas pessoas que não pertencem a nenhuma das 12 tribos de Israel, na Bíblia, são chamadas de gentios. A pergunta é: você faz parte de alguma das tribos de Israel? Você pertence a alguma tribo de Israel? Deus não deu a lei para os gentios. Romanos capítulo 2, versículo 14. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. No que está escrito, leia no que está escrito em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei, percebeu? Os gentios não têm lei. E por que os gentios não têm lei? Porque a lei não foi para os gentios. A lei foi para todo o Israel. As 12 tribos de Israel, a lei foi para eles. Não foi para nenhum brasileiro. Não. A lei não foi para nenhum pernambucano, para nenhum paulista, para nenhum recifense. A lei não foi para nenhum estado que pertence ao Brasil. Não. A lei foi para as 12 tribos, as 12 famílias de Israel. Todas as pessoas
todos os países que não pertencem à nação de Israel, a Bíblia chama de gentios. Isto é ser gentio, é não ter nascido em Israel, é não pertencer a nenhuma tribo de Israel. Você pertence a alguma tribo israelita? Se você não pertence a nenhuma tribo de Israel, você é gentio. Se você nasceu no Brasil, se você é brasileiro, é brasileira, você não é israelita. E se você não é israelita, a lei não foi para você, foi para a nação de Israel. Deus não deu a lei para você. A lei foi para todo o Israel. Romanos 2,14, a parte A diz que os gentios, eu, você, não tem lei. A lei era dividida em lei espiritual, lei moral, a lei da cerimônia, a cerimonial, que são as leis das ordenanças, e as sombras. A divisão da lei: lei moral, lei espiritual, a lei das cerimônias e as leis das sombras. A lei cerimonial e as sombras, Jesus cumpriu todas elas na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia no que está escrito em Colossenses capítulo 2. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e vamos ler o que está escrito em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, está escrito assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Olha o que aconteceu através da morte e da ressurreição de Jesus. Primeiro, todos os seus pecados, todas as suas ofensas, todos os nossos pecados foram perdoados. Deus não te vê um pecador. Deus não te vê uma pecadora. Deus te vê lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus te vê lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não importa a sua religião, é assim que Deus te vê. Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Na cruz, a lei das cerimônias, das ordenâncias foram cravadas na cruz. Louvado seja Deus por isto. Isto é maravilhoso. Maravilhoso isto é. É o que aconteceu na cruz do Calvário. Versículo 15 de Colossenses 2, Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente,
e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas a realidade é Cristo. Olha aí, os dias, as festas judaicas eram uma sombra que apontavam para a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, qual o dever de uma sombra? A sombra é real. Você pode tocar na sombra. Você pode mover ela, tocando nela, mexendo nela. Não. A sombra é um ponto de referência para aquilo que é real. A sombra nos leva, nos conduz para a realidade. A realidade é Cristo. Então, a sombra do Antigo Testamento nos conduzia para Cristo. Cristo é a realidade. A Páscoa era sombra. O sábado era sombra. As festas judaicas eram sombras. Os sacrifícios oferecidos a Deus eram sombras que apontava para a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o que aconteceu com as sombras? Passaram. Acabou a sombra. A realidade agora é Cristo. Se você tem a realidade, se você está na realidade, em Cristo, com Cristo, você não precisa cumprir, fazer, realizar a sombra, porque a sombra já passou. Agora estamos em Cristo, na realidade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, primeiro está escrito assim: Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuro, porque tendo a lei, quer dizer, a lei tinha a sombra. Como nós vimos, a lei, de modo geral, era dividida em lei espiritual, lei moral, lei cerimonial, lei das sombras. E a lei das sombras se cumpriram em Cristo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, dos benefícios futuros, não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, a lei dos sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, não aperfeiçoava ninguém, não perdoava ninguém, não tirava pecado de ninguém. Era uma sombra que apontava para Cristo. Em Cristo, os pecados foram tirados. Em Cristo, os pecados foram aniquilados. Por isso que não precisa mais sacrifício nenhum para tirar pecado. Na carne, todos pecamos. Na carne temos uma natureza carnal. E em nossa natureza carnal, pecamos, falhamos, erramos, mas no que diz respeito
a nossa natureza divina, a natureza espiritual, não existe pecado. No teu espírito não tem pecado. Deus não te vê um pecador, uma pecadora. Capítulo 9, versículo de número 26 de Hebreus. Hebreus 9, 26 ao 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, agora que Jesus morreu e ressuscitou, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que foi que aconteceu na cruz do Calvário? O que foi que aconteceu com a morte e a ressurreição de Jesus? Através da morte e da ressurreição de Jesus, o que aconteceu com o pecado? O pecado que estava no espírito dos eleitos de Deus. O que aconteceu? O pecado que estava no espírito dos eleitos de Deus, através da morte e da ressurreição de Jesus, aquele pecado lá de Adão, lá do jardim do Éden, em Cristo ele foi aniquilado. Por intermédio de Cristo, aquele pecado foi aniquilado. A palavra aniquilado no grego é katagel, que significa reduzir a nada. Quando Deus olha para o teu espírito, para a tua essência divina que há em você, ele não vê um pecador, ele não vê uma pecadora. Em Cristo, Colossenses 2 e o 10, olha que coisa linda. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 10, está escrito assim: e estais perfeitos nele, em Cristo. Você está perfeito em Cristo, por intermédio de Cristo, por intermédio da ressurreição de Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo, por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo, você está perfeito, perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Em teu espírito não existe pecado, porque Cristo, se oferecendo uma única vez, tirou, apagou, limpou, aniquilou o pecado. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, era necessário um ritual, onde era feito todo ano. Havia uma vez no ano, o dia da expiação, conforme diz em Levítico 16. Uma vez por ano, o sacerdote se apresentava no templo para oferecer sacrifício, para tirar o pecado dele, da família dele e do povo, da nação de Israel. Era um ritual onde todos os anos eram feitos esses sacrifícios, que era uma sombra que apontava para o sacrifício de Cristo. O sacerdote, nesse dia da expiação, Levítico 16, conforme Êxodo, a partir do capítulo 25,
O sacerdote, ele pegava o sangue do animal e ele molhava as 4 pontas do altar com o sangue. Essas 4 pontas do altar, onde o sangue era derramado, representavam os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Onde houvesse um eleito, um escolhido de Deus, através do sangue de Jesus, seus pecados que estavam no espírito, através do pecado de Adão, esses pecados seriam aniquilados, reduzidos a nada, purificados, limpados pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando de Jesus, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus só veio ao mundo uma vez para morrer, ressuscitar e tirar os pecados. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar, olha aí, para aniquilar os pecados de muitos. Aqui se refere aos eleitos, aos escolhidos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus, ele só veio uma vez para tirar o pecado, para purificar os filhos de Deus. Por isso que Deus não te vê como um pecador, como uma pecadora. A lei da sombra, a lei cerimonial, a lei das ordenanças findaram, terminaram em Cristo. Hebreus 9, 26 ao 28, Hebreus 10, capítulo 1, Colossenses 2, capítulo 13 ao 17. A lei cerimonial, a lei das sombras se cumpriram em Cristo. O que ficou da lei, tanto para Israel quanto para os gentios, foi a lei espiritual e a lei moral. Presta atenção nesta palavra. Tanto a lei moral quanto a lei espiritual é para todos os filhos de Deus. Isto mesmo. Onde está a lei moral e a lei espiritual? Onde estão as leis espiritual e a lei moral? Onde elas estão? Em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. Quando Deus tira Israel do Egito, leva Moisés ao monte Sinai e dá a ele a lei para que ele passasse para Israel. Os primeiros mandamentos: não terás outros deuses, não te encurvarás, não prostrarás, não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela. É a lei espiritual, é o relacionamento nosso para com Deus. Nesta nova aliança que estamos vivendo,
desde que Jesus ressuscitou, nesta nova aliança, a lei espiritual e a lei moral de Deus está no coração, na mente, na consciência de todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus receberam a lei espiritual, o não adorar outro Deus, o não se curvar a outro Deus, o não prestar culto a outro Deus, o não reverenciar outro Deus. A lei espiritual Deus colocou nesta nova aliança no coração, na mente de todos os seus eleitos, sejam eles israelitas, sejam eles gentios. Deus colocou no seu coração a lei espiritual que diz: não tenha outro Deus, não adore outro Deus, não adore imagem de escultura, não preste culto a outro ser a não ser ao Deus de Israel. Esta lei está no coração, está na mente de todo filho de Deus. A lei moral: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não mintais, não roube seu irmão, não roube sua irmã, etc. Esta lei moral está no coração, na mente de todos os filhos de Deus. Deus colocou nos gentios, no coração, na mente, na consciência, a lei. Romanos capítulo 2, abra sua Bíblia em Romanos 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, os gentios não receberam a lei em tábuas de pedras. Entendeu? Israel recebeu a lei lá no Antigo Testamento por intermédio de Moisés em 2 tábuas de pedra, lei moral e lei espiritual. Eles receberam em pedras para cumprirem. Esta lei, que foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras, não foi para os gentios, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita. Romanos 2,15. Escrita no seu coração. Onde foi que Deus colocou a lei moral para os gentios? No coração. Todos os gentios, filhos de Deus, escolhidos, eleitos, receberam a lei: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Está no coração, está na consciência de todos os eleitos escolhidos por Deus. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quando um gentio, quando um filho de Deus, seja ele evangélico, seja não evangélico, quando ele comete um erro, a consciência dele cobra, é Deus cobrando o roubo, a mentira, o adultério, a traição. Por quê? Porque no coração dele, no coração do eleito, no coração do escolhido, Deus colocou a lei.
não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho. Quando um filho de Deus pratica alguma dessas coisas, Deus cobra através da consciência. E as consequências vêm. A mesma coisa é quando adora outro Deus, quando adora imagens, quando se curva, quando se prostra, eles sabem que é um erro, que é uma idolatria. Porque Deus colocou na mente, Deus colocou no coração que não se deve adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Em Israel também, nesta nova aliança, a lei espiritual e a lei moral também está no coração, na consciência, na mente da nação de Israel. Deus colocou. Capítulo 8 de Hebreus. Se você tem Bíblia, está acompanhando esse estudo, abra sua Bíblia e leia comigo o que está escrito em Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo de número 8 em diante. Hebreus 8, 8 em diante. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porque as minhas leis, olha que coisa linda. Deus é fiel, né? É organizado. Sabe trabalhar. Porque este é o concerto, Hebreus 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis, lei espiritual, lei moral. São essas as leis que Deus está falando aqui em Hebreus 8:10. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus é lindo, maravilhoso, organizado. Nesta nova aliança em que estamos, no tempo da graça em que estamos, Deus colocou tanto no coração, tanto na consciência, na mente, no entendimento, tanto dos gentios quanto de Israel, a lei espiritual e a lei moral, ou seja, todos os filhos de Deus, todos os eleitos, escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo. Isto mesmo, Deus não está escolhendo ninguém agora, Ele já escolheu antes da fundação do mundo. Capítulo 1, versículo 4 de Efésios. E nos elegeu, escolheu nele, antes da fundação do mundo. Os eleitos, escolhidos por Deus, receberam em seu coração, em sua mente, em sua consciência, tanto a lei espiritual quanto a lei moral. Aleluia. Assim é também com relação ao Evangelho. Deus
Assim como não deu a Israel uma lei para cada tribo, assim é em relação ao Evangelho. Deus não deu um Evangelho para cada igreja, para cada povo, para cada país. Não! Como vimos no estudo passado, na Bíblia existem 3 evangelhos, que são eles: o Evangelho do Reino, conforme Mateus 9,35, o Evangelho da Graça, conforme Atos 20 e 24, e o Evangelho Eterno, conforme Apocalipse 14:6. Destes 3 evangelhos, 2 já passaram, 2 não precisam ser pregados hoje, 2. 1 precisa, é necessário. Aleluia. Dos 3 evangelhos, dos 3 evangelhos, 2 passaram, o tempo deles já passou, o tempo deles serem pregados, anunciados, já passou. E um deles precisa ser pregado, precisa ser anunciado. Apesar de Deus ter colocado a lei espiritual e a lei moral no coração dos seus filhos, na mente deles, no entendimento deles, lei moral, lei espiritual está no seu coração, está na sua mente. Mas para o Evangelho chegar até você, esse Evangelho precisa ser anunciado. Você precisa ouvir em primeiro lugar. Você precisa ouvir o Evangelho que precisa ser pregado e que está em vigor hoje. E você precisa crer. Porque se você ouvir o Evangelho e você não crer, a sua mente não será liberta do engano. A sua consciência, o seu entendimento continuará no erro e você continuará no engano, acreditando em pregações, em mensagens que não são verdadeiras, apesar de estarem na Bíblia, mas o tempo já passou, não serve mais para nós. E deixa eu lhe dizer uma coisa, existem muitas coisas que estão na Bíblia, mas que para hoje não servem mais. E essas coisas você escuta, você ouve e você pratica como se fosse para hoje e não é mais. Quantas pessoas guardam o sábado? Está na Bíblia guardar o sábado? Está. Mas o tempo do sábado já passou. Para hoje não serve mais. Quantas pessoas praticam a Páscoa judaica? Está na Bíblia? Está. Mas para hoje não serve mais. Você percebe que existem muitas coisas. Agora eu vou lhe dizer uma coisa aqui, que você faz e que não deveria mais fazer, porque já passou o tempo. Sabe qual é?
o jejum. Você faz jejum? Por que você faz? Porque está na Bíblia? Sim, mas já passou o tempo do jejum. E por que você faz ainda jejum hoje? Porque o verdadeiro evangelho ainda não chegou na sua mente. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Entendeu? A prática do jejum teve um tempo, teve um período, teve uma época, mas para hoje não serve mais. É como eu lhe disse, existem muitas coisas que estão na Bíblia, existiram, foram reais, verdadeiras, mas para hoje não serve mais. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Três evangelhos existem na Bíblia. O evangelho do reino, Mateus 9:35, Mateus 10, 1 ao 5, Mateus 24:14, Marcos 16:15. O evangelho do reino foi pregado primeiramente por João Batista, conforme Mateus 3, 1 ao 2. O evangelho do reino foi pregado, anunciado por Jesus de Nazaré, Mateus 4:17, Mateus 9:35. O evangelho do reino foi pregado pelos 12 apóstolos. Lembra quando Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este evangelho que Jesus mandou pregar foi o evangelho do reino, que tinha um tempo determinado para se cumprir. O evangelho do reino foi pregado pelos 12 apóstolos. Atos capítulo 2 ao capítulo 13. Aleluia. Oh, glória a Deus. É o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? A palavra evangelho significa boa notícia, boa mensagem ou boas novas. Derivando da palavra grega euangelion. Eu significa bom. Angelion significa mensagem. Evangelho no grego é euangelion, que significa boa mensagem, boa notícia. Isto é evangelho. É uma boa notícia, é uma boa mensagem. Agora pense comigo, você vai para a igreja escutar o evangelho e você escuta ameaça, medo. Isso é evangelho? Não. Não é evangelho. Evangelho não é uma mensagem para colocar medo. Evangelho não é uma mensagem para chantagear. Evangelho não é uma mensagem para oprimir. Evangelho não é uma mensagem para ameaçar. Isto não é evangelho. Deus vai te pegar,
Tu vai pagar o preço. Cuidado com o diabo. Cuidado com o demônio. Vigia para não perder a salvação. Isso não é evangelho. Isto é ameaça. Isto é medo. Isto é colocar dúvida. Evangelho não é isto. Evangelho é remédio que cura. Evangelho é poder de Deus para curar, para libertar a mente, o entendimento do erro, do engano. Lembre-se, para que a sua mente seja liberta do engano religioso, você precisa primeiro ouvir. Segundo, você precisa crer. Porque se você ouve o verdadeiro evangelho, se o evangelho chega ao seu ouvido, você escuta, mas a religião não deixa você acreditar. Você não crer. O evangelho verdadeiro diz, Colossenses 2 e o 10, estais perfeito, completo, completa em Cristo. Se você está completa em Cristo, completo em Cristo, se Cristo está em você, Colossenses 1:27, isto é, Cristo em vós. Se Cristo está em você, para que você vai fazer jejum? Qual é a necessidade do jejum? Nenhuma. Você não precisa de jejum, porque você tem Cristo. E em Cristo você está completo, está completa. Você ouve essa mensagem. Assim que chega a palavra verdadeira no seu coração, se você crê, Deus te liberta. Deus abre seu entendimento e te revela o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Se você ouve, mas não crê, não acredita, não busca, não ora, não pede a Deus revelação, entendimento, sabe o que vai acontecer? Deus vai deixar você permanecer no engano. Sabe por que as pessoas vivem sofrendo dentro das igrejas? Você sabe? Você sabe por que as pessoas, 99% dos evangélicos, têm medo de perder a salvação? Sabe por quê? Porque não conhecem o verdadeiro evangelho. É a falta de conhecimento. E sabe quantas pessoas vivem na igreja sofrendo? Com medo, sob ameaças, servindo a Deus com medo de Deus pegar, de Deus ferir. Sabe quantas pessoas existem dentro da igreja desta forma? Por quê? Sabe quantas pessoas se sentem um nada? Pecadores, sendo que Deus em Cristo já tirou seu pecado. Sabe quantas pessoas vivem nesta opressão religiosa? 90% ou mais. Sabe quantas pessoas têm medo de Jesus? Da volta de Jesus, do arrebatamento. Sabe quantas pessoas têm medo dessas coisas? A maioria. Porque o evangelho da paz não chegou ao seu coração, mas está chegando. Primeiro você escuta, depois você acredita. Se você escuta e você não acredita, sabe o que vai acontecer com você? Deus vai permitir
que o espírito do engano atue na sua vida, na sua mente, no seu entendimento. E o que você vai entender e acreditar será em mentira. Por quê? Porque não acolheu a verdade. A verdade chegou, está chegando ao teu coração. Aceitar ou rejeitar é uma escolha sua. Se você recebe esta verdade, aceita esta verdade e dá continuidade à busca, aos estudos, à oração, sabe o que vai acontecer? Deus vai libertar a tua mente, como libertou a minha. Deus me libertou de todo esse engano do sistema religioso, porque eu ouvi e acreditei. Deus abriu minha mente, meu entendimento e me libertou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta escrita aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. O versículo é o versículo de número 9. Vamos ler do 7. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem no erro, perecem no engano, perecem na mentira. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem do engano, da mentira, do erro. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, do engano, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na mentira, na iniquidade, no engano. Quando a verdade chega ao seu ouvido e você rejeita esta verdade, e você não aceita esta verdade, e você não ora, e você não pede a Deus confirmação, e você não pesquisa, não busca, você simplesmente rejeita, não aceita, diz não. Sabe o que acontece? Deus vai deixar você permanecer no engano, na mentira. Coisa séria. O negócio é sério de verdade. O negócio é sério de verdade. Este é o primeiro evangelho, o evangelho do reino, que já passou. O que o evangelho do reino anunciava? Qual era a mensagem do evangelho do reino? No próximo estudo eu darei continuidade. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, dê uma força no canal se inscrevendo, curtindo, compartilhando, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.